Então, nós vamos falar agora um pouco do pênfigo. O pênfigo, então, que é uma das doenças imunologicamente mediadas mais clássicas, né? Então, esse trabalho de 2005 do nosso saudoso professor Scully, ele destaca bem o que a gente abordou na primeira aula, né? Onde os alvos das doenças imunologicamente mediadas, eles são caracteristicamente diferentes e cada doença se caracteriza por ataque a algum determinado alvo específico. Então aqui a gente pode ver o pênfigo foliáceo, desmogleina 1, pênfigo vulgar, desmogleina 3, a variante vegetante pode ser as duas, aí a gente tem o IgA linear desmogleina 2, o pâncreas paraneoplásico desmoplaquina. Bem, então existem alguns estudos sugerindo que o pênfigo ele tem algum fator associado à genética e à hereditariedade. Então aqui a gente pode ver nessa revisão um trabalho bem interessante aqui de 2018, onde a gente observa que alguns grupos de judeus, de brasileiros, apresentam alguns marcadores associados, alguns marcadores genéticos, né, associados à presença do pênfigo. Bem, quando a gente fala dessas doenças autoimunes, muitas das vezes a gente fala assim, pênfigo, e provavelmente a gente pensa que é uma doença única. Então, o pênfigo, na verdade, ele representa várias doenças de origem autoimune, e dentre elas a gente vai focar, vai nos ater mais as que acometem a mucosa bucal, que é o pênfigo vulgar e o pênfigo vegetante. Agora, é importante a gente lembrar que também existem outros tipos de pênfigo que acometem principalmente outras regiões do organismo que não a boca. Então, por que isso acontece? A gente viu anteriormente também que a desmogleina 3 ela é mais comum na mucosa bucal, enquanto que a desmogleina 1 é mais comum na derme. Então, quanto à etiologia do pênfigo, existem duas teorias para propor isso. Então, uma das teorias é que moléculas, a ligação dos anticorpos à desmogleina faz com que ocorra a bolha, e que apenas uma das moléculas é suficiente para manter o epitélio unido. O que é isso? Então, quando eu tenho um ataque à desmogleina 1 somente, eu consigo segurar, fazer uma bolha antes. Se eu tenho um ataque à desmogleina 3, eu posso ter a bolha. Agora, se eu tenho a 1 e 3, aí se rompe mais fácil. Então, quando a gente vai analisar, uma coisa importante, que nem sempre todos os laboratórios têm condição de fazer esses testes. Quando a gente avalia aqui, existe uma grande variação do tipo de pênfigo. E para a gente descobrir qual tipo de pênfigo exato que a gente está tratando, a gente precisa descobrir qual tipo de anticorpo para determinado antígeno para classificar a doença. Então, por exemplo, a gente percebe aqui que algumas doenças, por exemplo, são dependentes de IgA. Então, para a gente conseguir classificar a doença, o pênfigo, é importante que a gente tenha alguns exames complementares, além de uma simples biópsia. Então, esse outro trabalho aqui também de 2005, mostrando que esses pênfigos, por exemplo, que o pênfigo vulgar localizado na mucosa está mais comum na desmogleina 3 e o mucocutâneo ataca as duas. Então, a gente percebe aqui, mais uma vez, que a gente precisa de diagnósticos complementares, para tentar classificar melhor as doenças. Bem, quando a gente está falando em pênfigo vulgar, existe um jargão, que as lesões da boca são as primeiras a chegar e as últimas a sair, justamente por causa da etiologia. Por quê? Porque como quem é atacado é desmogleina 3, esse pênfigo normalmente faz com que a pessoa tenha muitas ulcerações bucais.
Esse pêfico vulgar, ele tem duas características importantes. Se não tratado, ele pode levar o paciente a óbito. E 50% dos pacientes que tratam vão a óbito em consequência do tratamento. Então, é uma doença de difícil manejo, difícil tratamento, né? A gente vai entender depois como são os tratamentos dessas doenças imunologicamente mediadas, mas basicamente é uma doença complexa de tratamento. Então nós temos como etiologia anticorpos, autoanticorpos, né? A pessoa produz anticorpo contra ele mesmo, contra a desmogleína 3, e no caso que eu tenho o muco cutâneo, contra as duas desmogleínas, 1 e 3. Então, quando a gente vai tentar entender, né, da onde vem essa história, então esse trabalho aqui, que foi publicado na Frontiers, uma revista bem famosa, né, ele nos mostra que o desenvolvimento dos diagnósticos para o pênfico, ele segue uma linha, né, onde começou a mostrar uma coloração do fator chamado 2F, mostrando em galinha, até hoje a identificação de estudos usando microarray, mostrando os alvos dos altos anticorpos do pênfico vulgar. Então, esse é um estudo muito interessante, mostrando a linha de estudo da etiopatogênese do pênfico vulgar, mostrando que, recentemente, né, causas múltiplas do pênfico, causas múltiplas, mesmo que não são desmogleínas, elas podem estar presentes no desenvolvimento do pênfico vulgar. Bom, então, aqui a gente observa um quadro que mostra o comportamento, comparação do pênfico vulgar mucoso e cutâneo, e aqui os estratos do epitélio, então córnea, camada córnea, granulosa, espinhosa e basal. E aqui mostra quando eu tenho autoagressão à antidesmogleína 3. O que acontece? Eu tenho um rompimento da camada basal, porque é ela que faz essa união. Por outro lado, na pele, ela se mantém única, né? E isso eu vou ter a acantólise somente na mucosa. Quando eu tenho autoprodução de anticorpo, desmogleína 1 e 3, eu vou ter rompimento das duas, tanto na mucosa quanto na pele, e eu vou ter a acantólise, né? Ou seja, nos dois casos. Quando eu tenho baixa produção de antidesmogleína 3 e 1, ou não desmogleína, eu não vou ter acantólise. Por outro lado, quando eu tenho baixa de não desmogleína e desmogleína 3, eu vou ter algumas lesões acantolíticas somente na mucosa. E por último, quando eu tenho múltiplos sinais, não DSG, não desmogleína, certo? Então, quando eu tenho anticorpo não desmogleína fraco, eu vou ter só na camada eu vou ter acantólise só na cutânea. Ou seja, no pênfico vulgar, as lesões cutâneas, eu posso ter também anticorpos não desmogleínicos que possam fazer isso aqui. A gente viu lá as estruturas de união célula a célula, para entender que não é só a desmogleína que faz essa união, então também pode ser alvo. Então, a principal etiologia do pênfico vulgar mucoso, anticorpos contra a desmogleína 3. Então, não é considerada hereditária, apesar de ter um comportamento genético, é de 4ª a 6ª década de vida, apresenta as vesículas e ulcerações na boca e na pele, e existe um teste que se chama sinal de Nikolsky. O que é sinal de Nikolsky? Você chega próximo da onde tem a úlcera e fricciona com um cotonete ou com alguma coisa a mucosa íntegra. Se formar uma bolha, é porque o Nikolsky é positivo. É um teste altamente inespecífico. Então,
não se faz mais sinal de Nikolsky, né? Não faz mais o teste de Nikolsky, porque ele é inespecífico e ele causa dor no paciente e você não consegue fechar o diagnóstico. Mas é importante a gente mencionar, porque esse sinal de Nikolsky frequentemente ainda é relatado na literatura. Então aqui a gente observa uma lesão, né? Essa aqui é uma úlcera. E o mais interessante, se a gente fizer uma biópsia aqui, ó, a gente não vai ver aqui epitélio, porque aqui o epitélio já foi. Então a biópsia para diagnóstico, ela tem que ser perilesional. É só no tecido que está clinicamente normal, mas que está próximo do epitélio. Como vocês viram lá, em algumas situações onde os anticorpos não são específicos para a desnucleína, pode ser que eu não veja a cantólise na mucosa bucal. Então, às vezes, a gente pode fazer uma biópsia e a biópsia não ser tão representativa. Outro sinal importante nas doenças imunologicamente mediadas é o sangramento gengival. Perceba que aqui tem alguns cálculos, mas isso aqui não é compatível com uma gengivite convencional. E quando a gente vai ver a característica histológica, qual que é a mais clássica? Então, eu tenho anticorpo contra a desmogleina 3, eu vou ter uma fenda intraepitelial. Então, quando a gente vai ver o HE é característico, né? O HE é sugestivo de diagnóstico, eu tenho uma fenda intraepitelial com a camada basal, tá vendo a camada basal aqui, ó? Aqui está o epitélio, aqui está o conjuntivo. Então perceba que a camada mais colorida está ficando aderida aqui, ó. Né? E aqui eu tenho a cantólise. Então aqui eu mostro as células de Tizan, que nem em consequência é a cantólise. E aqui em melhor detalhe, aqui está na fenda epitelial e aqui uma das células de Tizan. Então a imunofluorescência ela é positiva, né? Então essas marcações verde aqui, ó, são marcações positivas. Isso aqui é um corante de núcleo que a gente chama de DAP. E a imunofluorescência direta também é positiva. Com isso, para diagnóstico do pênfigo bulgar, eu preciso de dados clínicos, biópsia perilesional, imunofluorescência direta, indireta. Em alguns casos eu posso fazer o ELISA também. Existe uma variação do pênfigo que se chama pênfigo paraneoplasma. Então o indivíduo normalmente quando tem uma neoplasia mesenquimal, principalmente linfoma leucemia, ele acaba desenvolvendo um pênfigo em consequência. Então são anticorpos contra a desmoplaquina 1,2, desmogleina 1,3, que podem ser, existe na literatura um confronto sobre a possibilidade desse pênfigo ser em consequência a uma reação cruzada, né? Então produção, a reação cruzada a algum antígeno. Então não é considerada hereditária, normalmente os indivíduos mais velhos, a aparência clínica é muito parecida com as outras, o Nikolsky também é positivo. E aqui um caso clínico, né? Pessoalmente eu nunca consegui observar um paciente com isso. A característica histológica é a mesma, então aqui também não é um caso meu, mas a gente observa a fenda epitelial com as camadas, né? Com a camada basal embaixo. E a imunofluorescência direta é positivo para IgG e complemento. E a indireta contra um anticorpo que chama 2F, aqui a gente pode ver como é que é a positividade, né? Aqui a gente está vendo, se vocês perceberem, o lugar onde está a cantólise e aqui a marcação positiva. Pode fazer imunoprecipitação contra a desmoplaquina 2 e 3 e a principal característica é a presença da neoplasia.